Tá, joia? Sejam bem-vindos ao podcast Jornada do Ovo. Que honra poder receber você aqui junto com a gente no nosso canal. Hoje, um episódio especial. Você já viu no noticiário que a influenza aviária chegou em aves comerciais no Brasil. Um comunicado no mapa trouxe um alerta e preocupação para produtores e também para a população. E hoje, aqui nesse podcast especial, Jornada do Ovo, eu um pouquinho com a voz rouca, mas vamos lá, que vai dar tudo certo. Vamos conversar com Paulo Blandino, ele que é o gerente responsável pelo programa estadual de sanidade avícola do estado de São Paulo. Paulo, seja bem-vindo ao podcast Jornada do Ovo. Que prazer poder falar com você. Prazer é meu, agradeço pelo convite. Ô Paulo, hoje é um dia típico, né? Nessa sexta-feira, dia 16, a gente percebe que existe já uma movimentação atípica, uma preocupação, porque foi diagnosticado o primeiro caso de influenza aviária no Brasil em aves comerciais. Como que você avalia essa situação, esse momento que o Brasil vem enfrentando? Olha, por uma triste coincidência, nesse mesmo dia 15 de maio de 2023, nós tivemos o primeiro foco, ocorridas em aves silvestres no Espírito Santo, né? Nós sempre trabalhamos na prevenção da influenza e da Newcastle, desde que entendo que a defesa existe, a defesa sanitária avícola, e sempre trabalhamos com a possibilidade da incursão da influenza na avicultura comercial. Então, nós nos precavemos, nós fazemos vigilância ativa e nós treinamos e nos capacitamos para isso, né? Lógico, torcendo para nunca acontecer, mas aconteceu e sabíamos que isso era factível. Perfeito. E hoje também você tinha marcado uma reunião aí com os produtores, né, para falar sobre o novo plano de contingência que entra aí em vigor a partir do dia 1º de junho. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, desse plano de contingência e por que ele passa a ser exigido para renovação de licença a partir do dia 1º de junho. Então, só para contextualizar melhor aí, não é que o plano é novo, né? O plano foi revitalizado, eu vou falar assim, reformulado pelo Ministério da Agricultura em 2023, dados a nova situação epidemiológica que nós passamos a ter, os novos focos de influenza aviária no Brasil, né, inicialmente silvestres. Aí o plano precisa ser readequado, e foi readequado, muito bem readequado. O plano não é ad eterno, tem que ser sempre revisado. O que acontece é que numa legislação nossa de registro de estabelecimentos comerciais, já era exigido que todo estabelecimento avícola tivesse o seu plano de contingenciamento para influenza e para Newcastle. E, a partir do ano passado, dado aos focos também, nós já começamos a orientar os produtores, responsáveis técnicos, que eles deveriam ter esse plano na granja. E nós criamos uma data limite, que vai ser agora dia 1º de junho. A partir dessa data, nós vamos estar iniciando a cobrança desse plano de contingência. Perfeito. Quais são os principais pontos que os produtores devem observar para estar em conformidade com essas normas? Então, dada essa exigência da legislação, nós criamos um checklist aqui na Defesa Agropecuária, de forma que todo colega da defesa, no momento que estiver fazendo a fiscalização, seja o menos subjetivo possível. Por que isso? Qual é o nosso intuito básico dessa cobrança, entre aspas, aí? Primeiro, e o mais forte, o mais contundente, é que nós consigamos difundir os conceitos da influenza aviária para o maior número de pessoas. Por quê? Quanto mais pessoas souberem o que é a influenza aviária, qual a sintomatologia, como é que é a forma de transmissão, além de que ela é uma zoonose, nós vamos ter um atendimento muito melhor, mais precoce, mais imediato, mais certeiro. Então, nós criamos 5 pontos que consideramos básicos nesse checklist nosso e que nós vamos estar verificando nos planos, que são, primeiro, capacitação pessoal. Então, todo colaborador, funcionário da granja, tem que ter esse conhecimento da influenza que eu já acabei de falar. Isso de forma auditável, se ele fez o treinamento, registrou em ficha de frequência, que material que ele usou, etc. Segundo,
Fornecimento de EPIs para atendimento a um possível foco, uma possível suspeita, e mesmo maquinários, por exemplo, vai precisar enterrar aves, aonde você tem uma retroescavadeira, por exemplo, na prefeitura você tem um contato, esse tipo de coisa. Quanto tempo leva para chegar uma máscara na granja para o funcionário, mesmo para o RT poder estar utilizando, etc., outros EPIs também. Terceiro ponto seria qual o método de depopulação, qual o método de sacrifício das aves, se necessário, esperamos que não seja, vai ser feito, né? Dentre os que estão no plano de contingência do Ministério, aquele estabelecimento pode escolher um ou mais de um que mais se adeque à sua realidade. Outro ponto seria, após o sacrifício, o que fazer com essas aves? Vão ser enterradas? Vão fazer compostagem? De que forma? Aonde? Se tem autorização do órgão ambiental ou não? Nós não vamos pedir que a autorização seja nos apresentada. Eu quero saber se existe a possibilidade, um local onde se possa fazer um enterrio, por exemplo, ou fazer a compostagem, por exemplo. E o último ponto, que consideramos importante também, com não menos intensidade, é após todo esse processo, como vai ser desinfetada a granja, toda a limpeza, desinfecção, quais produtos vão ser utilizados, porque a gente tem que ter garantia nessa efetividade, senão o trabalho pode ser em vão, né? Seria isso. E como que vocês pretendem verificar o cumprimento desse plano, né? E se haverá Tá me ouvindo bem? E se Sim, haverá perfeito. uma fiscalização em loco em relação a isso? Uma análise documental, presencial? Então, no estado de São Paulo, né, falando das granjas comerciais, elas possuem um certificado de registro que é válido por 1 ano. Então, dentro desse 1 ano, essas granjas são fiscalizadas. Pode ser no momento da renovação ou não, isso é independente. E aí, nesse momento, a partir de junho, que será cobrado através desse checklist, a presença ali, pode ser digital ou física, do plano de contingência, junto com outros documentos e estruturas de biosseguridade, etc. Aí o colega, o fiscal da CDA, da Defesa Agropecuária, vai fazer essa verificação. Pequenos produtores, granjas menores, produtores de galinha solta, eles são obrigados a seguir as mesmas exigências? Essa exigência é válida somente para estabelecimentos que possuem registro com a Defesa Agropecuária ou com o Ministério da Agricultura. Todo produtor que tenha aves e comercialize seus produtos para consumo humano, carne, ovos, etc., ele tem que ser registrado, independente do número de aves, né? Então, para esses produtores que nós dizemos comerciais, que pode ser de postura, de corte ou de reprodução, eles têm que ter obrigatoriamente no seu estabelecimento o plano de contingenciamento. Perfeito. Vamos então agora falar um pouquinho quais são hoje as recomendações prioritárias de biosseguridade para a prevenção da influenza aviária. Olha, no estado de São Paulo, dentro dos estabelecimentos comerciais e de reprodução, nós temos 100% registrados, ou seja, 100% dos estabelecimentos que existem em São Paulo, eles atendem ao mínimo de biosseguridade exigido por lei, tanto a implantação quanto a sua manutenção, que é muito importante. Então, o que nós consideramos muito importante isso? Hoje, o nosso pessoal da área avícola já está trabalhando muito bem com a manutenção da medida de biosseguridade. O que nós pretendemos a mais, que eu considero hoje como ponto crucial na prevenção, é o conhecimento, né? Não adianta o conhecimento da influenza ficar só com o veterinário, ele é capacitado para isso. Nós precisamos chegar no produtor, no funcionário, e ele ter o conhecimento. Na pessoa comum, ele ter o conhecimento. Comum, eu falo pela funcional, parte funcional. E ele tem o conhecimento da influenza, o que ele pode e deve fazer, o que ele não pode e não deve fazer. Isso é muito importante. Perfeito. Há algum protocolo específico para colaboradores, pessoas que visitaram regiões do litoral ou propriedades com suspeita de doença? Olha, para essas pessoas que tiveram em regiões litorâneas, onde ocorreram focos de influenza, ou que tiveram contato com aves, antes de reingressarem nas suas granjas, nós sugerimos um vazio mínimo de 72 horas, sem contato com aves, antes deles reingressarem o contato com o seu plantel. 72 horas, então, é o suficiente para essa pessoa ter esse vazio sanitário. Perfeito. A pergunta agora é de um participante.
Ele gostaria de saber se os EPIs descritos no plano de contingência do mapa são utilizados em casos de doenças altamente contagiosas para humanos, o que não é o caso da IA. Seria possível uma flexibilização na lista de EPIs mínimos, já que exigir o uso de macacões impermeáveis em ambientes de 35 a 40 graus, como ocorre em Bastos, por exemplo, pode ser desumano. Olha, nós acompanhamos o histórico da ocorrência de influenza aviária em humanos aí desde 2003, e desde essa data tivemos 970 casos em humanos, se não me falha a memória, com uns 473 óbitos. Isso aí traz uma taxa de letalidade de 48%. Poucas doenças têm um número igual ou superior à influenza aviária. Então, apesar que ela tem baixa morbidade, a letalidade é alta. Então, requer um cuidado, sim. E tem situações próprias que nós vamos indicar o uso do Tyvek, como o colega aí citou. Se você estiver trabalhando numa granja fechada, fazendo uma depopulação, é lógico que um Tyvek é o ideal. Muitas vezes nós tivemos em coletas em região litorânea que nós não utilizamos o Tyvek, dado ao sol, dificuldade de mobilidade, etc. Nós usamos um avental, além de máscara própria, óculos, luva, etc., isso é normal, e depois fazíamos uma desinfecção completa, nossa, do vestuário e tudo mais, e descarte de roupas, etc. Dá para trabalhar sim, mas depende da situação que você está vivendo no momento. Perfeito, Paulo. No contexto nacional, né, no caso recente confirmado em produção comercial no Brasil, como a Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo vem acompanhando essa ocorrência? Olha, nós temos assim, hoje as mídias sociais funcionam muito rápido, né? Nós temos só a título de curiosidade, um grupo aqui pelo WhatsApp, de todos os colegas como eu, de todos os estados da federação. Então, nós temos uma comunicação simultânea, além da comunicação com o Ministério da Agricultura também, que vai nos informando, soltando nota técnicas, etc. E em relação ao caso positivo de IA em Montenegro, no Rio Grande do Sul, foram acionados o Sistema Nacional de Emergências Agropecuárias, a Cineagro, a Força Nacional. Qual é o papel deles em situações como essa, sabe dizer? Ó, o acionamento desses dois órgãos que você citou é no sentido da coordenação de um estado de emergência, né, de um atendimento a um foco de emergência sanitária aí. Não sei te reportar se foram acionados, eu penso que não. No primeiro momento, a própria unidade, o próprio SVE, né, do Rio Grande do Sul, faz esse atendimento lá inicialmente. Se houver uma propagação, uma disseminação, com certeza vão ser acionadas até outras unidades da federação para contribuírem na ajuda, e nós temos agora que esperar a nota técnica do Ministério da Agricultura, informando esse detalhe e mais alguns outros que são importantes, como qual foi a via de transmissão, né, para esses dois locais lá do Rio Grande do Sul. Perfeito. Mais uma pergunta de participante. Com a confirmação do foco no Brasil, já há alguma movimentação em relação ao uso de vacinas contra a influenza aviária? E qual é o entendimento da Secretaria de Defesa sobre a possibilidade de vacinação? Olha, a regulamentação dada pelo uso ou não de vacina foi feita pelo Ministério da Agricultura. Então, o entendimento é feito pelo Ministério da Agricultura e nós temos que seguir, né? O entendimento deles, até o momento, fora uma determinação que surge agora, é que o momento epidemiológico que o Brasil vivia não condizia ao uso de vacinas, mesmo porque os reportes que nós temos pelo mundo, outros países que já utilizaram, nós não temos, assim, resultados completamente satisfatórios. Um caso no Rio Grande do Sul pode reverter essa determinação? Não sei, a gente precisa acompanhar a sequência dos fatos, como vai ser para poder analisar, e eu tenho certeza que o Ministério vai fazer dessa forma. Perfeito. Ô Paulo, e também a Secretaria está realizando agora, no próximo dia 3, um importante evento para esclarecer alguns pontos da influenza aviária. Quer falar um pouquinho sobre esse evento, que é o Fórum de Influenza Aviária? Sim, então, no próximo dia 3, no Memorial da América Latina, em São Paulo, a Secretaria, junto com a Câmara Setorial, o Sindicato de Bastos e outros parceiros importantes, aí, como a própria APA, vai estar organizando novamente o Fórum para a Influenza Aviária,
com uma temática, assim, muito interessante e muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, você falou de vacina, vai participar lá o colega do Instituto Butantan, que estão aí com o desenvolvimento de uma vacina para a influenza para humanos, né? Vamos ver o que ele tem para trazer de novidades. Outra colega vai falar sobre os casos em bovinos nos Estados Unidos. Então, na minha opinião, penso que vai ser um dia muito importante de atenção aí na influenza aviária. Tem muitos produtores dizendo assim, ah, mas vamos fazer um evento como esse, assim como outros eventos que vão acontecer pelo país, né, relacionado à avicultura, não vai gerar mais contaminação, mas aí que entra a importância do vazio sanitário, Paulo, então, para quem participar do evento? Olha, lógico, nós temos sempre que ter cuidado, né, com esse tipo de visitas, viagens e tudo mais, mas o que nós preconizamos, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil? Granja não é local de visitação, né? Então, produtor que está indo para um evento desse, ao voltar ele vai respeitar um vazio, etc. E as pessoas que não fazem parte do métier da granja, não pode estar se deslocando e visitando granja. Por exemplo, vieram americanos aqui no Brasil, não vão ser permitidas entradas em granjas no estado, entendeu? Esse é o protocolo de biosseguridade que nós seguimos. Perfeito. Existe algum canal oficial para o produtor tirar dúvidas sobre o preenchimento e aplicação do plano de contingência? Sim, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, ela é subdividida em 40 unidades regionais. Em cada unidade regional, eu tenho, né, a grata satisfação de ter um colega que eu cito como ponto referencial do programa, o qual nós treinamos, capacitamos, e ele está apto a responder esses questionamentos. No site da Defesa, defesa.agricultura.sp.gov.br, nós temos endereços de todas as nossas regionais, conforme a circunscrição, quais municípios ela atende. Então, a pessoa que tiver dúvida pode estar enviando um e-mail, ligando nessa regional, falando com o nosso colega lá. Perfeito. E para encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem, uma orientação, inclusive para a população, para a comunidade, que escute aquele boato, né? Ah, agora eu não vou comer mais frango, não vou comer mais ovo, porque tem influenza aviária. Nada disso, né? Não afeta. Não, nós não temos esse tipo de problema com a influenza, a transmissão não é dessa forma, né? A produção nossa de carne e de ovos, ela é muito bem criteriosa com relação à certificação sanitária, né? Nós trabalhamos não só na certificação sanitária da influenza, de outro patógeno para a saúde pública, que é uma salmonela, por exemplo. Então, nós temos esse cuidado, sim, e são produtos né, tranquilo, assim, de consumo, sem problema nenhum. O que nós temos que trabalhar em conjunto é evitar fake news, mas mantermos um alerta, né, uma atenção especial. Olha aí os casos de silvestres entrando para dentro de granjas comerciais. Não estou falando aqui para ninguém perseguir aves silvestres, pelo amor de Deus, não é isso. Nós temos que evitar o contato das aves silvestres com as aves de produção, ou seja, retirado dentro do núcleo de dentro da granja o que está atraindo essas aves lá, né? Isso é uma medida de biosseguridade. E como eu já frisei, e vou frisar novamente, tempo sanitária, ou seja, divulgar cada vez mais os conceitos de influenza aviária e seus cuidados. Ô Paulo, a gente está falando aqui de grandes produtores, né, da produção em si, mas tem também o cidadão que pode fazer a lição de casa também, inclusive aquele cidadão que tem aves em casa, né? Sim, perfeito. Vale também. Nós trabalhamos muito em avicultura de subsistência desde 2023, né? Temos feito reuniões também com órgãos ambientais para falar para aqueles produtores de silvestres, né, dos cuidados que devem ter, né? Afinal, nós temos, assim, aves de valor econômico alto, de valor pessoal alto, que requerem esse tipo de cuidado também. Haja vista a quantidade de aves silvestres, de outros mamíferos também, que morreram por causa da influenza no mundo. Nós estamos falando em milhões, né? Então, esse conhecimento vale para todo e qualquer cidadão, sim. E a obrigatoriedade da notificação é para qualquer cidadão que veja mortalidade alta em aves ou sintomatologia neurológica. Ele pode notificar nos canais que eu falei. Perfeito, Paulo. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Um ótimo trabalho para você. E se precisar, estamos à disposição. Deixa uma mensagem final, uma consideração final para encerrar essa entrevista. Obrigado vocês pela participação, é sempre importante, né, essa transparência nossa aqui do Estado, no nosso trabalho, né, no sentido conjunto com o setor privado, que é a sanidade avícola, né, e
estamos à disposição da mesma forma e continuamos aqui em estado de alerta. Perfeito. Sucesso. Até a próxima. Valeu. Beleza, então. Um abraço. Até mais. Um abraço. Tá aí, você ouviu mais essa entrevista importante e valiosa com Paulo Blandino, da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo. Se inscreva no canal, deixe o seu curtir, comente, a sua participação é muito importante para nós. Um forte abraço e até a próxima entrevista. Terça-feira tem Shigeaki Ueke às 8 horas da noite, aqui no Jornada do Ovo.